tudo que está rolando com o mercado financeiro, as principais notícias repercutidas com o nosso time, eu, Alan Gani e Alexandre Cabral. Bom, vamos aos destaques do programa de hoje. Taxa de desemprego cai para 8,9% em agosto, dentro do esperado pelo mercado. E ainda, debate da Globo traz clima tenso, mas Bolsonaro e Lula evitam se confrontar nas perguntas. É fogo no parquinho que você vê aqui no BMC Market. E eu ouso dizer, um dos melhores programas da televisão brasileira. Tô puxando sardinha pra mim. Gente, vamos lá, vamos começar falando de, primeiro, a parte econômica, porque depois que a gente entrar na parte de eleições, eu acho que a gente não sai mais. Então, vamos começar com a parte legal aqui de economia. Vamos começar falando do IBGE, que divulgou hoje a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua, a PNAD contínua, e ela mostra que a taxa de desemprego no Brasil caiu para 8,9% no trimestre encerrado em agosto, um resultado dentro do esperado pelo mercado, que previa o mesmo número. O desemprego entre junho e agosto recuou 0,9 ponto percentual na comparação trimestral, entre março e maio, quando estava em 9,8%, e de 4,2 ponto percentual na anual, com o mesmo período de 2021, quando foi de 13,1%. A população desocupada caiu ao menor nível desde o trimestre terminado em dezembro de 2015, recuando 8,8% no trimestre e 30,1% no ano. É isso aí. Eu queria começar, então, chamando o único representante dos comentaristas que chegou no horário, que é Alan Gani. Candidato, Alan Gani, boa tarde para você. Boa tarde, candidato. Boa tarde. Candidato padre, boa tarde. Candidato. Hoje promete. Hoje promete. Você tá feliz, né? Eu gosto. Você tá feliz. Eu adoro o Ontem você ficou triste. Ontem eu fiquei triste. Eu tava aqui na redação, só que eu tava fechando o Top News, aí não deu tempo de apresentar o marketing, então ficou com a Paula. Mas eu chamei a Paula, aliás, para vir participar do programa hoje, ela não quis. Ela falou, não quero. Eu falei, então, tá bom, né? Quando eu tiver a Podia ser nós TV, quatro, não, né? tô brincando. E aí, por enquanto, é só nós dois, porque o Cabral... Desapareceu. Ele falou, vou chegar às 2h15, são 2h16. Cabral desapareceu. Eu acho que ele não conseguiu dormir aí direito. O Cabral falou que vai chegar daqui a pouquinho. A gente vai até que horas hoje? Até 15:45. Fiz trabalho, hein? Eu tô com... Entrei às 10h15 no ar, fiquei até meio-dia, aí agora aqui de novo. Teve fogo no parquinho de manhã, não vi? Tem eleição domingo também. Então. Tá vindo a Copa, né? Porque aí descanso um pouco. Nossa, não, mas olha, eu queria que terminasse logo essa eleição, viu? Porque, olha, tá difícil. Tá. Vamos lá, vamos começar então falando de PNAD contínua. Queria que você fizesse a sua análise aí, Gani. Deixa eu só pegar aqui, uns dados. Você me deixa? Claro, fique à vontade. Candidato padre, o senhor tem um tempo? Você tem 30 segundos para achar as informações da PNAD contínua. Que eu ia comentar, né? Mas o senhor nem é padre, né? Vai lá. Pois é, taxa de desemprego 8,9%, né? Não teve aí uma grande novidade, né? Uma grande oscilação. Vamos lembrar que a taxa da PNAD contínua, né? É uma taxa trimestral, né? Numa média móvel trimestral. Então, sem grandes novidades. Eu acredito que até o final do ano, o mercado de trabalho deve ganhar ainda um pouco mais de tração, tá? Então, faço uma previsão aqui que o desemprego pode fechar em torno de 8,5%, 8,3%, que é algo surpreendente para esse ano, dado que as previsões não davam conta nem de que o desemprego passaria de 12%, viu, Morales? Então, a gente está falando em torno de 8%, é muita coisa, né? O mercado de trabalho surpreendeu positivamente. Acho que a recuperação brasileira
ela foi muito acima do esperado. Ninguém imaginava isso. Uma dinâmica própria mesmo do consumidor aqui, voltando muito rápido, e principalmente no setor de serviços. Isso é excelente, mas já começa a trazer um pouco de preocupações aí para o lado inflacionário, né? Mas uma preocupação também nada muito como a preocupação americana. Ali sim, eles estão em pleno emprego. A gente não. Né? Então eles estão ali, a taxa é próxima de 3,7%, sim, mas traz essa preocupação para o Banco Central. Mas não deixa de ser uma preocupação boa, né? Porque é uma preocupação que, tudo bem, pode ter aí algum efeito inflacionário, as pessoas consumindo mais demanda, mas significa também mais pessoas no mercado de trabalho, o que é excelente. E além do que, eu acho que também essa preocupação inflacionária ela é atenuada por conta de taxas de juros já bastante elevadas. Então, o último IPCA 15, eu volto a repetir, foi muito bom, porque trouxe desaceleração dos núcleos. Né? Boa. Então, isso mostra que possivelmente a Selic começou a fazer efeito. Legal. E o Guilherme Fairbanks perguntou aqui, já entra os empregos temporários de final de ano? Não, ainda não. Né? Não, ainda não. E tem um problema, né, na taxa de desemprego, porque tem os dados, o Fairbanks, é o seguinte... eu conheci uma pessoa que é sobrenome, sabia? Fairbanks. Não é de um filme, não? Não. Tive, acho que uma aluna com esse sobrenome, Fairbanks. Boa. Então, o que acontece? O dado, ele não é um dado de que a gente chama hard data, é um soft data, né? Porque o que é um hard data? Por exemplo, então terminou setembro, já ou no final de setembro ou no início de outubro, a gente já tem o dado de setembro. O desemprego tem uma defasagem. Então, por exemplo, a gente fica conhecendo o desemprego de agosto, entendeu? Tem 2 meses de defasagem. Então, vai chegar lá no final do ano, quando começa novembro, talvez as contratações temporárias, a gente só vai ter esse efeito quando for divulgado em janeiro. Porque a taxa de desemprego divulgada no mês de janeiro se refere a novembro, entendeu? Então não tem esse efeito dos temporários ainda não, Fairbanks. Boa, bacana, boa pergunta. Deixa eu ver se tem aqui mais alguma coisa em relação aí. Não, por enquanto nada. Eu queria falar também, Gani, teve aí a inflação anual consumidor, CPI, na zona do euro, que subiu para 10% em setembro, de acordo com a estimativa divulgada hoje pelo Eurostat, que é o escritório de estatísticas da União Europeia. E em agosto, deixa eu colocar aqui, em agosto a taxa anualizada foi de 9,1%, a variação mensal foi estimada em 1,2%. Deixa eu ver aqui que apagou tudo ali na frente. A variação dos preços superou as estimativas do mercado, o consenso previa uma inflação anualizada de 9,7%. E entre os principais componentes da inflação na região, destaque continua com os preços de energia, que subiram 40,8% em setembro, ante o mesmo mês de 2021, seguido de alimento, álcool, tabaco, bens industriais não energéticos e serviços. Preços de energia, então, Gani, subiram assim absurdamente, né? Conforme o esperado. Veja, a questão energética na Europa é um grande problema porque é um choque de oferta. E aí, esse choque de oferta significa o seguinte, né? Por conta do conflito Rússia e Ucrânia, Morales, não chega energia, não tem energia na Europa e quando chega é muito pouco, a energia está restrita. E aí que é o grande problema. Por quê? Porque a política monetária não faz o menor efeito. Você pode botar os juros a 5, a 10, a 20, zero. Você não vai produzir mais energia. Então esse é um grande problema. Segundo problema, mas então vamos deixar a política monetária, os juros a zero? Não, porque também tem inflação ligado à demanda. Por quê? Porque colocar os juros a zero durante muito tempo, até negativo em algumas linhas, né? Então se você colocasse dinheiro no banco, você está perdendo. Ia resgatar menos. Então isso para estimular o consumo, estimular o crédito. Muito bem. Qual é o problema disso? O problema é que quando a taxa de juros está muito baixa, a taxa de juros é o preço do dinheiro, tá? Então a taxa de juros baixa significa que tem mais dinheiro disponível para os bancos e os bancos estão emprestando mais esse dinheiro via os canais de crédito a taxas menores. Então, isso fomentou uma demanda.
principalmente no setor de serviços. E aí uma demanda reprimida por conta da pandemia, teve lockdowns bastante severos na Europa e tal, então o pessoal sai para consumir e turbinado com crédito. E aí? Aí pega na inflação. Então, o que é difícil hoje para a Europa é que ela tem que lidar com duas situações. A primeira situação é uma demanda reprimida e turbinada pela expansão monetária, né, por esse crédito abundante, e isso tem um impacto sobre o preço, e aí a taxa de juros é um bom remédio. Mas, por outro lado, a taxa de juros não tem o menor efeito na inflação, que é ocasionada pela energia. Aonde a taxa de juros teria um efeito? Nos efeitos secundários, entendeu? O que seriam os efeitos secundários? Seria assim, ó, tudo você depende de energia. Então as empresas vão produzir mais, as pessoas vão consumir mais, produzir mais, tudo você está gastando mais energia, invariavelmente, tá? Então o que você vai fazer? Você usa a política monetária para esfriar o consumo e esfriar os investimentos das empresas, né? Esfriar a demanda para consumir menos energia. Entendeu? E aí diminui o consumo de energia. Então é um efeito secundário, mas não é um efeito primário. Então esse que é o grande problema hoje da Europa. Não é uma situação fácil para lidar com a inflação lá, né? Boa. Fora a dificuldade de crescimento. Se subir taxa de juros, afeta o crescimento. Antes da gente chamar a nossa convidada, que já está aguardando, eu só queria fazer uma pergunta aqui, Gani, com relação ao nosso mercado financeiro. Se possível, pessoal, colocar o Profit aí na tela, mas queria que você só desse uma olhada aí, Gani, situação. Do 6,88%, Vale subindo, Americana subindo, enfim, Petri 4, Petrobras aqui, Lojas Renner, Edux, Alpargatas, Azul, caindo mesmo só Carrefour, Sul América, Redditor, BRF, Açaí, enfim. Minha pergunta é mais para saber o que está acontecendo com o mercado hoje. A gente está vendo aí a situação das eleições já mexendo com o mercado financeiro nesse último dia útil, né, antes das eleições, né? Olha, talvez, né, porque eu até estava dando uma olhada lá fora, e lá fora você tem o Profit aí da Nelogic, que é muito mais atualizado e mais rápido do que o meu, mas as bolsas lá fora estão em ligeira queda, certo? Corrige? Tá correto isso daí? Isso. Tá em ligeira queda. Então, não significa que é uma melhora do humor lá fora, não, tá? Como é que eu tô vendo esse movimento de hoje? Talvez, com todo esse cenário político, o mercado acredita no segundo turno, e isso o mercado gosta, tá? Então, tendo esse segundo turno. Por quê? Porque significa que o presidente, que quem quer que ganhe, não sai, quem ganha no primeiro turno acaba saindo muito fortalecido, né? E aí, fortalecido significa que você pode colocar algumas medidas mais populistas, você tem apoio, né, para medidas mais populistas, e o mercado não gosta disso. Acho que o segundo turno é um freio, né? Se é uma votação mais apertada, significa que o presidente acaba chegando mais enfraquecido, e o mercado gosta disso porque acaba sendo um presidente talvez com um pouco mais de pé no chão. Então pode ser que seja esse o movimento, seja ditado por expectativa política, ou também porque a Bolsa sofreu uma forte correção e representou uma oportunidade de compra, sendo que alguns fundamentos aqui da economia brasileira não mudaram. E aí a gente vê uma forte alta nas empresas de varejo, que significa, olha, para o ano que vem, inflação controlada e queda de juros. Isso significa que as empresas de varejo podem performar bem. Então, oportunidade de compra porque elas estão baratas, e ficaram baratas esses dias porque sofreram correção. Boa! Valeu, Gani. Vamos chamar agora então a nossa convidada, que é a Denilde Rose-Hacker. Ela é cientista política e também professora do curso de Relações Internacionais da ESPM, já está aqui com a gente ao vivo. Oi, Denilde, seja muito bem-vinda, boa tarde para você. Olá, boa tarde. Obrigada pelo convite.
A gente que agradece aqui a sua participação. Denilde, eu queria... A gente vai discutir um pouquinho sobre a eleição em si, um pouquinho do formato dela, como que as pessoas devem se preocupar com a eleição em si, mas é claro, vai acabar surgindo aí o assunto do debate de ontem, porque ele foi acalorado. Mas eu queria... A minha primeira pergunta é a seguinte: vamos supor que eu esteja revoltado com essa eleição, não quero saber de Lula, Bolsonaro, de Simone Tebet, de Ciro, enfim, eu não quero saber de nenhum deles e resolvo votar nulo. A grande pergunta que se faz é se esse voto que, vamos dizer assim, eu estou anulando, ele vai para algum candidato. Porque muita gente chega nessa época do ano e resolve fazer aquela série de fake news. Ah, não, se você votar nulo, não se preocupa que vai para o candidato X. E isso as pessoas têm muito na cabeça. Isso funciona na prática ou não tem nada a ver? Bom, boa tarde novamente. Boa tarde. Não tem nada a ver. O processo, na verdade, só é considerado os votos válidos, né, para os candidatos. Então, o eleitor tem ali uma ação possível, que é não votar branco, né, se abster, né, se ele não quiser. Então o voto é considerado inválido. Né, então, ele não tem como votar e ser computado para nenhum candidato. O que acontece é que quando a gente retira os votos que não são válidos, né, os votos, retira as pessoas que não compareceram, e aqueles que votaram, que não se posicionaram em nenhum candidato, né, que expressaram como voto em branco, esse cálculo muda, né? Então, por isso que as pesquisas sempre mostram as intenções de voto, considerando as pessoas que estão indecisas, as pessoas que vão votar branco nulo, ou que não sabe se vão comparecer ou não, que aí é um total, e depois a gente faz o cálculo tirando esses votos que são chamados não votos, né? Que são os votos inválidos. E por isso que dá essa confusão, porque as pessoas falam assim, mas isso entra no cômputo. De fato, quando a gente faz recalcula, obviamente o candidato que está melhor posicionado pode ser que com os votos válidos, e aí ele vai ter suficiente votos para vencer na eleição no primeiro turno. Porque aí o primeiro turno ele tem que ter mais, 50% ou mais, do que a soma de todos os outros votos válidos. Então parece confuso, né, quando a gente explica, mas a pessoa ela tem todo o direito de não participar. Acho que a gente está numa democracia em que a democracia permite você participar ou não, mas saiba que no cálculo a sua não participação vai significar que você que tem aí um impacto no resultado no final. Mas então acho que essa que é a grande dificuldade para as pessoas entenderem. Mas ela você não transfere esse voto para nenhum candidato. Simplesmente você recalcula, desconsiderando os votos que não foram válidos. Legal, boa. Obrigado aí pela resposta, que isso já elimina uma fake news boa de eleição. Gani, quer já começar a perguntar? Começo. Bom, boa tarde, professora. Primeiro, a senhora achou que o debate de ontem pode ter trazido alguma mudança significativa no cenário eleitoral? Alguém ter se beneficiado? Alguém ter se prejudicado? E a segunda pergunta é, teremos segundo turno ou não? Olha, eu acho que foi um debate muito agressivo, né? Esse último debate, diferente de outros debates,
ao primeiro, segundo, a gente teve 3 aí debates, os 2 primeiros, eles serem agressivos e serem mais contundentes, os candidatos estarem numa confrontação direta, reforçaria ali as suas posições junto aos seus públicos, né? E a estratégia eu quero garantir que o meu eleitor, que está disposto a votar em mim, de fato perceba a diferença entre a minha posição e a de outros candidatos. Neste último, o que se esperava? Que houvesse uma mudança de posicionamento dos candidatos, e aí todos eles, para discutir propostas. Por quê? Porque eles estão no foco nessa última semana em relação aos indecisos, que a gente tem um número muito grande de pessoas já definidas, né? Tem aí, as pesquisas mostram entre 80% e 85% a variação entre cada uma delas, de pessoas que já dizem assim, já estou definida, já sei com quem eu quero, quem eu vou votar no dia 2. Mas aquele contingente que está indeciso, que tem um candidato, mas não tem certeza se é o candidato mais adequado, então esse último debate serve para mudar essa posição e conseguir chegar nesse eleitor indeciso, que não é o seu eleitor, o seu primeiro eleitor, né? Aquele que já está disponível para você. Então, o que aconteceu quando você tem muita embates diretos, como a gente viu ontem, os eleitores indecisos tendem a ser mais críticos, e por isso que eles são indecisos, porque eles estão olhando, estão avaliando todas as opções, e aí eles podem não ter, nenhum dos candidatos ter conseguido romper essa barreira de conseguir fazer transferência de voto ou conseguir convencer os indecisos que ele é de fato o melhor candidato para o dia 2. Então acho que assim, foi uma perda de oportunidade, especialmente para o Lula e para o Bolsonaro, em discutir propostas que pudessem de fato convencer esse eleitor indeciso. A eleição como um todo tem sido este tom, então se a gente olhar a eleição, a gente vai falar, não foi diferente de outros momentos, mas nestes particularmente deveria ter sido os candidatos terem usado mais estrategicamente a sua posição no debate. É um debate que, apesar de começar muito tarde, canal que tem uma projeção muito grande, que depois vai reverter, né, em discussões, em memes, em tudo mais. Então acho que ali houve uma perda de oportunidade para todos os candidatos. Se a gente olhar em termos de desempenho pessoal, a meu ver, a Tebet novamente conseguiu se colocar, conseguiu se contrapor tanto ao Bolsonaro quanto ao Lula. O Lula foi mais firme do que no primeiro debate, então acho que ele também conseguiu se posicionar, se perdeu e caiu aí na armadilha da colocada com o padre, o padre que é padre, mas não é padre, que está lá para ser uma espécie de auxiliar do Bolsonaro, e eu acho que o Bolsonaro conseguiu fazer uma posição mais moderada, acho que ele conseguiu se conter, especialmente em alguns momentos, mas ainda assim não conseguiu reverter isso num discurso muito mais positivo para ele. E o Ciro sentiu durante o debate um pouco mais apagado do que nos demais que ele participou. Então, acho que no balanço geral, cada um vai sair com a sensação de que foi bem, de que conseguiu se colocar. A dificuldade é saber se isso atingiu o eleitor que de fato ele precisava atingir, que é o eleitor indeciso. E com relação à segunda pergunta, pode falar. Se você puder fazer de novo, desculpa. Não, e ainda porque está muito, né? Tem gente que fala que o Lula ganha no primeiro, tem gente que fala que o Bolsonaro ganha no primeiro. Então, né, para não ter nenhum benefício de nenhum dos dois, e você é uma cientista, terá segundo turno ou não? Pronto. Tá bem. Obrigada. Olha, acho que a gente aqui tem que olhar, ninguém vai saber dizer isso, porque eu acho que o eleitor está ainda muito indeciso, né? A gente tem aí uma eleição que é muito competitiva, o Lula, de fato, tem aí uma chance possível de conseguir ser eleito no primeiro turno,
mas existem alguns fatores que devem ser considerados. Nível de abstenção, né? São 2 candidaturas com muita rejeição, né? Então isso é um quadro que torna o nível de envolvimento do eleitor e de fato se engajar nesse processo final e ir votar pode ter um impacto, e a gente sabe que a abstenção tradicionalmente tem aumentado no Brasil. Então isso significa que um nível maior de abstenção, de não comparecimento, pode impactar no resultado final, que pode ser para os dois, né? A gente ainda não sabe quem é o eleitor que não está tão apto ou que está com tanta vontade de votar. O que a gente sabe, olhando os dados, é que o eleitor tradicional, que se abstém, é um eleitor de baixa renda e com baixa escolaridade. Então, este eleitor tende a ser com um peso maior para a candidatura do Lula. Então, se esse eleitor, de fato, tiver um movimento de não ir votar, isso pode impactar no desempenho final do Lula e a gente ter o segundo turno. Por outro lado, os eleitores do Bolsonaro tendem a participar mais. Então, são eleitores que sempre estão mais engajados. Então, esse eleitor também teria aí um efeito possível. E eu queria chamar a atenção de mais um ponto, porque há uma discussão sobre que as pesquisas, elas têm uma margem de erro, e eu, acredito Denilde, na margem de erro das pesquisas. Você chegou numa pergunta que eu queria fazer para você. Então, já que você vai falar de pesquisa, então eu vou fazer essa pergunta, aí você até complementa com o que você já ia falar. Claro. Vou até pedir para colocar o Cabral já na tela, que ele já chegou, mas eu vou fazer minha pergunta antes, tá? A gente vê aí uma série de pesquisas dando aí vitória para o Lula ou colocando os dois candidatos no segundo turno, mas com uma ligeira vantagem ao Lula. No caso, por exemplo, os principais, que é o IPEC, Datafolha, Quest, IPESP, enfim. E a única que, dos grandes, né, vamos dizer assim, que coloca o Bolsonaro na frente e já colocando ele até como vencedor no primeiro turno, é a Brasmarket, que na semana passada estava dando 43% para o presidente e hoje está dando já acima dos 50%. A minha pergunta é justamente em relação a essas pesquisas. A questão aí das pesquisas é a metodologia, são as que estão até buscando aí uma forma até de puxar sardinha para um candidato ou outro. Qual que é a sua visão com relação à questão das pesquisas que são feitas no Brasil? Eu sempre desconfio bastante dessas pesquisas que fogem muito do padrão, né? A gente vê que tem um erro aí, que é meio padrão em todas elas, então essas que fogem demais do que a gente está vendo, sempre a gente questiona o que pode estar acontecendo. E aí o que pode ser? Algumas hipóteses. Uma é o perfil da amostra, então se o perfil da amostra foi com sorteio em cidades que tem aí um perfil muito mais forte de um candidato ou de outro, também a forma como é feita a entrevista, né, entrevistas presenciais, entrevistas por telefone, tem uma diferença. Isso já existem uma série de pesquisas que mostram que há uma certa diferença entre o que é perguntado ao eleitor, a pessoa quando ela é entrevistada, se ela é presencialmente, ela pode se sentir mais constrangida e não a responder determinadas perguntas do que quando ela está fazendo por telefone. Então, todos esses fatores acabam influenciando essas diferenças. Mas, na média, a gente vê que tem aí uma certa equalização dos resultados e mostram que elas estão mais ou menos seguindo um padrão. Quando a gente termina a eleição, uma das coisas que todos os institutos fazem, e tem uma associação de empresas de pesquisa, de institutos de pesquisa, que também faz esse processo, que é checar
o nível de erro, e a gente tem tido um histórico similar de erro nas eleições, em que, entre o que foi pesquisado na última semana, a última pesquisa divulgada e o resultado final, você tem aí tá dentro dos erros que foram divulgados e o erro padrão. Então tem uma certa mitologia sobre o erro e sobre a forma como as pesquisas são feitas, mas eu sempre falo o seguinte: os institutos não querem errar, né? Porque se eles errarem, eles estão colocando a credibilidade deles, eles estão colocando de fato a sua reputação. E as pesquisas hoje, vocês que são do setor financeiro sabem bem disso, elas são usadas para monitorar o risco. Então, ela é um fator de decisão importante. Então, quanto menos houver de erro, melhor para a tomada de decisão das pessoas, não só para o eleitor, mas também para os agentes econômicos e para todas as pessoas e para a própria campanha dos candidatos. Então, acho que a gente tem que olhar, de fato, existem diferenças. No Brasil, a gente tem um outro problema, que é os dados do IBGE estão muito defasados, então por isso que essas diferenças de amostrais acabam sendo, os institutos tentam equalizar isso, e aí pode ser que usem fontes que acabam deixando essas amostras um pouco diferentes. Mas acho que a gente consegue entender que, no geral, olhando no agregado, as pesquisas estão seguindo mais ou menos um padrão semelhante. Legal. Ô, Cabral, você quer fazer uma pergunta, já que você acabou de chegar? Boa tarde para você, Cabral. Boa tarde, tudo bem? É Covid, Cabral? Não, não é Covid, é muita tosse mesmo, pelo amor de Deus. Gente, tô brincando. Quem tá ruim aqui no estúdio é o Cabral, gente, só para deixar claro aí. Diga lá. Então você acha que o atraso do censo pode estar atrapalhando a pesquisa? Acho que sim. Isso é um dado já analisado por vários institutos, porque a gente tem uma informação para definição dos dados, né, de sorteio das cidades, de tamanho dos municípios e todas as variáveis que são demográficas de um tempo, né, de mais de 10 anos atrás. Então, isso acaba gerando, e a gente sabe que a sociedade mudou muito, em termos de renda, em termos de escolaridade, então isso acaba sendo um fator que pode ser elemento de distorção, sim. Legal. Gani, quer fazer pergunta? O que eu ia perguntar em relação a esses eleitores indecisos, professor, é o seguinte: hoje a gente vive num mundo que é o mundo do corte na internet, né? É o mundo que dá ibope, né? São cortes, são brigas, é um grande entretenimento. Então, será que esse mundo da rede social, ele acaba não impedindo um debate mais propositivo? Onde eu quero chegar? Quer dizer, os próprios estrategistas de campanha optam para aquele confronto, porque sabe que isso, de alguma maneira, vai dar mais ibope, vai render mais cortes, do que, do ponto de vista eleitoral, é uma estratégia melhor. A senhora concorda com isso ou não? Acho que algumas campanhas fizeram essa estratégia, né? A campanha, por exemplo, da Soraya, ela claramente é de ter posições que depois possam ser viralizadas. Então, você claramente percebe que é uma estratégia da campanha. A estratégia de comunicação da campanha está em viralizar e trazer, e ela tem tido bastante sucesso, né? Em todos os debates, ela usou alguma estratégia que depois se tornou aí viral, como a gente viu ontem no embate dela com o padre Kelman. Mas não acho que essa é a estratégia de todas as campanhas. Tem a campanha, por exemplo, do Lula, ela não é tão... Ela ganhou uma atratividade nas redes sociais, mas ela ainda é um pouco mais tradicional, né, de encontros, de apoios, de busca de apoios de personalidades, de trazer grupos de reuniões, do que a gente vê na campanha do Bolsonaro, por exemplo, que é uma campanha em que as redes sociais têm um impacto muito forte.
né? Está dentro da estratégia. De fato, o eleitor, ele olhando pelo prisma aí do final do debate, ou durante o debate, né, a partir de memes, a partir de posicionamentos, tiradas, né, colocações dentro do debate vão ser depois reproduzidas. Mas, no geral, as campanhas tentaram, ao longo dessa campanha, eu acho que diferente de 2018, equilibrar entre o que é o mundo da internet e das ações via internet, via redes sociais, e as ações mais que a gente chama de contato direto com o eleitor. Acho que a gente viu isso também, até na campanha do Bolsonaro, com as motociatas, com as idas às cidades. Então, mostrar que tinha público de apoio passou a ser uma ferramenta muito importante para ele, inclusive, questionar os resultados das pesquisas, né? Então acho que a internet continua sendo um peso importante, ela continua sendo um peso para criar aí alguns pontos de clivagens para determinados grupos, mas eu entendi e percebi que nessa campanha a gente conseguiu ampliar para conseguir ser de fato multimídia, para ser de fato usar vários dos recursos, inclusive a retomada do contato direto com o eleitor. Denilde, eu tenho uma pergunta para você com relação ao debate também de ontem. A gente viu que, no caso, o debate do SBT, o Lula não compareceu. Obviamente, foi uma estratégia de campanha dele. Aliás, eu acho que foi a mesma estratégia usada pelo Bolsonaro em 2018, quando ele também não participou de um dos debates. Mas eu acredito que o que mais as pessoas estavam aguardando era um embate entre o Bolsonaro e Lula nesse debate da Globo. Tanto que eles pediram muito direito de resposta, eu quero direito aqui, quero direito ali, e foi aí que eles protagonizaram aí as frases mais, terríveis do debate, mas enfim, eles protagonizaram aí essa participação deles. Só que, quando eles tiveram a oportunidade de fazer perguntas um para o outro, de poder ali confrontar cara a cara um com o outro, tanto Bolsonaro quanto Lula não quiseram fazer isso. Eles simplesmente se esconderam e não quiseram um embate. Foi estratégia de ambos os candidatos de não se expor mais ou de até perder votos num eventual embate? Acho que eles calcularam o risco de perderem voto, né? Agora o momento é de ganhar voto, né? Não de perder. Então, o que você consolidou, você mantém. Então, acho que o embate poderia ser aí algo que geraria aumentaria as visões negativas que cada um deles já possui num eleitorado, mas eu acho que também era parte da estratégia de chegar no eleitor indeciso e no eleitor dos outros candidatos, né? O que o Lula quer e precisa neste momento? Ampliar sua posição junto aos eleitores do Ciro e principalmente Ciro e Simone Tebet. Então, o embate para ele é mostrar que ele é o candidato mais competitivo comparado com esses dois. E o Bolsonaro, idem. Também buscar o eleitor. E aí você perceber que o Bolsonaro fez as escolhas, além do padre Kelmon, acho que confundi o nome, desculpa. Do padre, né, do candidato padre, como a Soraya colocou, do candidato e também do Felipe Dávila, que é um eleitor que está mais próximo do Bolsonaro, e em alguns momentos do Ciro. Então aqui foi parte da estratégia, com quem eles acham que tem mais chance de conseguir fazer uma transferência de voto como um voto útil. Então, acho que foi um pouco dessa parte dessa estratégia também, pensando estrategicamente esse eleitor comparar
né, os eleitores que já são do Ciro, da Tebet, da Soraya, principalmente do Felipe, conseguirem entender que esses dois candidatos seriam os mais competitivos e, por isso, fazer já a migração, e para o caso do Lula, reforçar uma possível vitória no primeiro turno, e no caso do Bolsonaro, crescer no final da campanha e ir para um segundo turno mais fortalecido, e com isso conseguir ter um embate diferente com o Lula no segundo turno. Cabral, Gani, perguntas? Você não acha que o que ambos poderiam ter pensado? Bolsonaro contratou o padre para bater no Lula. Esse foi a função para poder lhe dar uma de bonzinho. E o Lula, ele não bateu teoricamente forte tanto em ninguém, bateu um pouco em Bolsonaro, mas veio como dizendo, eu sou a alternativa e não o Ciro. Só que esse não era mais o desenho? Tipo, o Bolsonaro oficializou que a tua função é bater porque eu não saio como mal e você sai como maluco. Já ganhou fama de maluco mesmo, então completa o teu circo. E o Lula veio mais com o objetivo que o inimigo do Lula é o Ciro hoje. Não é o Bolsonaro, né? Ele tem que tentar pegar o eleitor do Ciro. E eu acho que ele veio mais como objetivo, não vou bater ninguém para pegar alternativas. Posso só complementar a pergunta do Cabral? Acho que tem a ver com o que eu vou perguntar, você já responde as duas. Por que o Ciro ele tirou o pé no final do debate? Qual foi a estratégia, dado que ele está até meio magoado com o PT, né, com a campanha do voto útil? Olha, eu acho que não, viu? Eu acho que o Bolsonaro ele usou o padre como estratégia, já tinha testado isso e deu certo no debate no SBT, então ele reforçou. E para isso deixou o Bolsonaro com uma posição de conquistar o eleitor que ele precisa melhorar a situação, diminuir a rejeição com as mulheres. E aí o discurso dele, se a gente lembrar em várias respostas, ele sempre trazia dois elementos. Um, que ele foi o candidato, ele é o presidente e é o candidato mais capacitado para fazer reformas sociais e manter o auxílio. Então ele está falando com o eleitor de baixa renda e que ele é um aliado das mulheres, né? Então ele repetiu isso em vários momentos. Então acho que o Bolsonaro conseguiu ter ao ter um candidato mais agressivo, aliado a ele, que fosse para a confrontação com o Lula, deixasse ele livre para fazer uma estratégia mais moderada e alcançar esse eleitor que ele precisa convencer. Então, acho que foi um pouco essa, ao meu ver, a estratégia. E do ponto de vista do Lula, ele tem duas estratégias. Claramente foi conquistar o eleitor do Ciro e conseguir fazer, se houver uma migração do eleitor do Ciro para agora já no primeiro turno, significa que ele pode ganhar no primeiro turno, mas também criar pontes com o próprio Ciro e com a Simone Tebet e com a Soraya para o segundo turno. Então aqui ele também já estabeleceu que é um possível diálogo para conseguir de fato sair com uma aliança de segundo turno se tiver segundo turno. Acho que aqui foi um pouco, ao meu ver, a estratégia dos dois. Com relação ao Ciro, ele começou muito enfático, mas ele foi perdendo. Acho que foi o pior debate do Ciro, né, considerando os três. Acho que ele não é. Ele esteve apagado desde a primeira pergunta, quando o Lula o confrontou. E não conseguiu depois ganhar uma densidade. Se perdeu nas respostas, trouxe aquela quantidade de números, mas sem conectar de fato com o eleitor. Então acho que foi aí um dia em que ele também não estava de fato no seu melhor momento em termos de capacidade de comunicação. E também pode ser que ele também já sinalizando que não vai chegar no segundo turno, né, que vai ser o segundo colocado, já também estabelecendo aí como que vai ser, considerando que o partido dele já sinalizou que no segundo turno vai se aliar ao Lula. Então, pode ser que também é parte da estratégia pensando no segundo turno. Pode falar. Será que um modelo de debate também não fez Ciro sumir
pelo fato dele não entrar em nenhuma confusão, porque ficou aquilo, réplica, tréplica, quádrupla, quíntupla, me dá um minuto porque você falou que eu gosto de uva verde Ô, e eu Cabral, gosto de uva rosa. tinha mais então isso fez abafar quem não estava na confusão. Então eu vi a briga, mas não entrei na briga. Então o médico não me salvou, mesmo com a perna quebrada. O Cabral tinha mais direito Eu de acho que resposta isso, do que VAR no futebol, meu. Eu não sei se alguém contou, se algum repórter contou, mas deve ter tido uns 10 direitos de resposta fácil ali, se não foi mais. Então acho que isso que abafou ele também. Ele não entrou em nenhum quebra-pau, entendeu? Sim, porque ele não é porque esse tipo de debate é feito para quem está na liderança, né? É um debate que é proporcional para quem... A lógica do debate, quando você coloca duas pessoas à frente, é que elas se confrontem. E aí os dois candidatos, que mesmo não estando, tendo feito perguntas diretas, o tempo todo eles estavam se confrontando. E o direito de resposta permitiu essa confrontação. A gente via um e o outro pedindo direito de resposta e se colocando. Então, por isso que eu acho que foi parte da dificuldade do Ciro neste debate, né? Ele pode estar acostumado com um modelo em que tem perguntas de candidatos, mas também tem perguntas de outros, de jornalistas. Mas neste modelo que a Globo optou, ela é de fato para elevar a percepção de quem é que está na frente e quem lidera, né, os candidatos que estão mais fortes na campanha. Você já viu um vídeo que é um portão elétrico que tem um cachorro latindo aqui e outro aqui. Quando o portão abre, volta um para cada casa. Era Lula e Bolsonaro ontem. Quando não estava se degladiando, o tempo fechou. Quando se degladiou, perdeu a graça. Quase que eu quebrei a televisão. Falei, ei, não vai sair pau dessa droga, maluco? É aquele negócio. Eles chato. tiveram a oportunidade de poder se confrontar e os dois candidatos simplesmente ficaram ali, não, sabe? É mais na acusação de direito de resposta e quando tiveram a oportunidade de ir lá falar cara a cara... O portão abriu, cada cachorro foi pro seu lugar. A gente não vive numa era de geopolítica, de briga por procuração, né? Os Estados Unidos não se confronta direto com a Rússia, ele manda armas lá para a Ucrânia, é a mesma coisa, né? Agora é a briga no debate por procuração, né? Eu ataco via... Tanto é, Denilde, que eu acho que o padre Kelmon tava pro Bolsonaro como a Simone Tebet tava pro Lula, porque em nenhum momento o Lula, por exemplo, ele tomou tapa de todos os candidatos, menos da Simone Tebet, que ficou mais... ela poupou mais o Lula e foi mais agressiva com o Bolsonaro. E ela talvez seja até candidata a um possível cargo, a um possível ministério do Lula, como já dizem aí alguns jornais. Ou seja, né? Então aí tem... foi um debatezinho complicado esse. E fora que eu capotei, eu vi hoje de manhã o resto. Eu dormi em algum momento, eu apaguei. Eu dormi só nas considerações finais. Pô, 1h da manhã não acabava o negócio. Sono aqui. Vamos e venhamos, o primeiro bloco foi o melhor. O resto do debate foi só encheção de linguiça. Mas o momento do padre foi divertido, como entretenimento. Né? Mas é porque ele é cansativo, né? É um modelo cansativo de perguntas. E acho que tem um outro fator, porque quando você faz o sorteio, né, das perguntas, os candidatos acabam tendo que voltar para o que eles estudaram, então eles ficam mais engessados. Então, tanto a todos os blocos em que era feito o sorteio, a gente percebeu que teve menos embate. Quando eles tinham possibilidade de fazer perguntas livres, aí eles se sentiam mais à vontade, eles conseguiam se articular melhor. Com relação a Simone, eu acho que aqui é a estratégia de segundo turno. Eu acho que ela já está fazendo a lógica. O último debate também serve para já criar, para os candidatos que já sabem que tem menos competitividade, você já começa a criar a sua estratégia para o segundo turno. E não sei se isso vai reverter em cargos, mas vai reverter no que ela vai dar apoio, e aí a indicação está muito clara que o apoio dela vai ser para o Lula. Ficou claro mesmo.
Denilde, eu gostaria de agradecer. Eu tenho mais uma dúvida. Ah, então pode falar. Você acha que se São Paulo e Rio tiverem segundo turno, é melhor ou pior para os candidatos, considerando que presidência também tem segundo turno? Porque aqui tá meio, sei lá, provavelmente não, Haddad é Lula, e se Tarcísio passar e não Rodrigo, vai ser Bolsonaro. No Rio de Janeiro, o Freixo é Lula e o vice do Witzel lá, que acho que é Castro, o nome do cara, é Bolsonaro. Você acha que decidindo governo estadual no primeiro turno ou não decidindo ajuda ou não, ou uma segundo turno presidencial? Do tipo, o cara em São Paulo já está definido em São Paulo, vou votar ir lá só para votar para presidente? Não vou. Então, quanto isso afeta um segundo turno, tipo Rio, São Paulo e Minas, que tem multidão votando? Olha, se a gente olhar historicamente, quando tem eleições de primeiro turno já definidas nos governos estaduais, não afeta a participação de forma tão clara se a eleição for muito importante, muito competitiva. Então, tem um trabalho maior das campanhas em manter as suas bases ativas para que elas, de fato, participem do pleito, mas não tende a ter um impacto tão grande. Agora, quando elas estão, se tiver segundo turno, aí é mais fácil, porque o debate nacional acaba afetando o debate estadual e isso fica permanente na lógica do eleitor. Então isso também, para as campanhas, tanto do Lula quanto do Bolsonaro, o segundo turno nesses estados facilita. Suas bases já estão ainda ativas, as campanhas estaduais ajudam, a campanha federal, então nos grandes centros, inclusive, mais fortemente. Mas também, se não estiverem, o que vai acontecer? Você tem mais a liberdade para conseguir ampliar as suas alianças, e os candidatos vencedores acabam tendo um papel de puxador de voto, porque ele fala assim, olha, você votou em mim, então vote no meu candidato à presidência. Então, acho que esse efeito pode não ser tão grande para o segundo turno, de desmobilização, eu quero dizer. E mesmo aqui, por exemplo, em São Paulo, a gente vê aí um embate maior entre Haddad e Tarcísio, mas pelo menos nas últimas pesquisas mostra aí que o Tarcísio está caindo nas pesquisas e o Rodrigo Garcia subindo, o que pode tirar até o Tarcísio de um eventual segundo turno. Claro, isso são pesquisas, a gente fica no aguardo, né? Isso teoricamente é ruim para Bolsonaro, porque é oposição dos dois lados, né? Oposição dos dois lados. São Paulo acho que é o cenário mais indeciso, em termos de governo do estado, e no Rio a gente tem que lembrar que o Castro não fez campanha para o Bolsonaro. Ele tem feito ele tem o mesmo eleitor bolsonarista, ele tem o eleitor evangélico muito forte, mas ele tenta se dissociar, porque o Bolsonaro tem uma rejeição muito grande no Rio. Quando sai do centro da cidade do Rio de Janeiro e algumas cidades do interior, ele tem uma rejeição muito alta. Então o Castro tem feito essa lógica, que é a mesma lógica que a gente viu também em Minas Gerais com Zema, que não, apesar de ter um discurso muito próximo do Bolsonaro, não tem feito uma campanha atrelada à campanha federal. Então, nesses dois estados, o Bolsonaro já está numa campanha em que ele tem uma certa dissociação dos candidatos no estado dos estados. Eu acho que isso, exceto para senador, que no Rio Romário tem atrelado a figura do Bolsonaro, nos outros o governador não. Então acho que isso também altera um pouco essa lógica de como o Bolsonaro vai lidar com o segundo turno. Uma coisa muito doida, né? Rio de Janeiro sempre foi esquerda, mano. Eu sou carioca, eu sentia isso na pele. Sempre foi esquerda. A primeira eleição foi Brizola, se não me engano, pós-democracia. E é historicamente de esquerda. Vota na direita? Sim. Vota, mas é um histórico esquerda no Rio. Muito forte. Então, essa eleição, o Bolsonaro, apesar de ser um reduto eleitoral dele, né, de onde ele construiu a carreira política, ele tem tido mais dificuldade.
Com certeza. Denilde, gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso programa. Muito obrigado pelas suas opiniões. Muito bacana ter a sua presença aqui, foi muito legal mesmo. E, por favor, já faço aqui convite para que você volte novamente. Eu que agradeço o convite. Obrigada. Até. Tchau, tchau. Obrigado. Falamos com Denilde, peraí, deixa eu colocar direitinho o nome dela, que o sobrenome dela é Denilde Roushacker, cientista político e também professora do curso de Relações Internacionais da ESPM. Candidato padre, o senhor pode chamar o intervalo? Cadê o candidato padre? Não corta Cadê? a Quem câmera. tá? Tá no WhatsApp, quer ver? Olha lá, não cortou tá a câmera WhatsApp, ainda. mulher. Olha lá. Aê, Tava no candidato WhatsApp padre. ali, Chame deve o combinando intervalo. alguma coisa. Vamos. Como é que foi? Eu vou tirar do Chama- ouvido. Resolveu dar esporro, tirei do ouvido. Não, foi igual ontem. Chama o comercial. Não chama. Não chama. Chama alguma coisa aí. Só uma coisa, o que eu vi um tweet que eu achei sensacional falando o seguinte: o William Bonner teve uma experiência do que é ser professor da sexta série. Nossa, eu ia falar isso agora no outro bloco. Eu ia falar, Indomáveis! Indomáveis! Ele parecia professor, porque olha, eram uns candidatos encapitados. Você viu uma ali, hora pelo que ele amor de bota Deus. tipo a mão na cara, assim, olha pra cima, que ele quase assim, meu, o que eu tô fazendo? Cara, olha, eu vou falar com vocês, vocês ficam brigando por político, não é político, é um coisa que não dá pra entender, pra não falar outra palavra, viu? Mas enfim, a gente precisa chamar o comercial, candidato padre. Então vamos lá. Então, pessoal, vamos pro comercial. BMC News, informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Já imaginou ter acesso 24 horas, de domingo a sexta, aos principais mercados globais? Para você poder negociar com a segurança e com a qualidade de um broker internacional com mais de 20 anos de expertise? Isso é possível, aqui na Active você pode! Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. É isso aí, já estamos de volta aqui para o segundo bloco do BMC Market. Você vê como foi grande o primeiro bloco do marketing, que a gente só ficou na conversa com a Denilde. Foi muito boa a entrevista. E até complementando o que a Denilde falou antes,
A gente estava vendo aqui que houve entre Lula e Bolsonaro aí juntos um total de 16 pedidos de resposta durante o debate. Destes, 6 ocorreram ainda no primeiro bloco, momento em que houve a maior parte da troca de ofensas entre os dois candidatos. A maior parte partiu no caso de pedidos de resposta, foi do atual presidente, para responder tanto às falas de Lula quanto de Simone Tebet. Então foram 16 pedidos dos dois candidatos. Mas é aquele negócio, o pessoal às vezes fala do Bonner aqui, mas eu fiquei com uma dó do Bonner, porque ele parecia que estava tomando conta de criança de 2, 3 anos de idade, que não sabia se controlar ali na hora. Eu achei, o que mais eu achei engraçado, Gani, foi ele falando pro Padre Kelman que ele inventou as regras do debate e começava a discutir e dane-se, eu vou falar e eu quero que se dane vocês. O senhor chegou aqui, eu já pedi 3 vezes, nada foi atendido. Parecia a escolinha do Chaves, você lembra da escolinha do Chaves? O que podiam fazer é expulsar. Já pensou se tira Padre Kelman do debate? O pau que é comer, mano? Não, mas cara, eu adorei a questão, quando ela falou, a Soraya falou que ele era padre de festa junina. Eu não conseguia parar de rir. Foi muito engraçado. Os memes ali. E o meme que fizeram do padre com a Carminha de Avenida Brasil, ela falando, cala a boca, padre. Foi pra mim um dos melhores. Mas, o São Martin falou, Bonner está desesperado pra terminar. Eu também acho, porque olha... Fizeram, teve esse, outros, o do Exorcista, né? Bombou na internet, o padre com Lula exorcizando, enfim. O pessoal é muito criativo, né? O pessoal muito criativo. Foi maravilhoso. Teve também esse negócio do sigilo de 100 anos lá que o Lula falou pro Bolsonaro. Foi engraçado também. Só uma coisa, eu tenho que... agora que eu lembrei... Embora? Não, 3h30. 3h30. 3h25. Podia falar aqui pra mim. Eu esqueci, desculpa. Falei no ar que veio aqui, eu lembrei, tomei um susto. Aqui é programa... Vai ficar aqui até o horário... 5 minutos. Não, poderia, verdade. Foi muito legal. O Helder falando, Daniel, fala da Brasmarket? Já falamos. Já até perguntamos aí para a Denilde que estávamos entrevistando agora. Helder, tinha 2 pesquisas que eu lembre rápido, pode ter mais, mas eu não lembro, que dava Bolsonaro na frente. Hoje só tem uma, porque saiu a pesquisa hoje durante o dia do Modal, botando o Lula na frente. E o Modal estava dando Bolsonaro desde o início na frente, né? Agora mudou. De uma hora para outra aí, Modal mudou. Lula e Bolsonaro. Deixa eu ver se eu encontro aqui. A verdade é que tá difícil. Cada vez mais difícil cravar um cenário, né? Mas realmente, foi o que a Denilde falou. Hoje em dia você tem que desconfiar realmente das pesquisas, mas se você pega 10 institutos dando uma coisa e 1 ou 2 dando outra. É difícil você acreditar nesses que estão dando outra. Não é puxar sardinha pro Lula ou pro Bolsonaro, mas, gente, tem uma diferença muito grande. Então o Lula comprou todos os institutos de pesquisa, só se for. Mas não que eu esteja defendendo, porque eu não defendo nenhum dos dois, mas enfim... A pesquisa do Modal aqui está falando que o Lula tem 43,6% dos votos e Bolsonaro 40,5%. Na pesquisa da semana passada, os dois estavam tecnicamente empatados, mas com uma leve vantagem de Bolsonaro. Enfim, a gente fica aí nessa questão das pesquisas. Agora, o que a gente pode confiar? Se é na pesquisa X ou na pesquisa Y? E aí? Vamos saber domingo, né? Domingo a gente tira a prova dos 9 aí. É tenso.
Há muito tempo não, é a segunda eleição, né? Mas essa tá muito assim, muita dúvida. Afinal, tá certo ou tá errado? Eu não tenho a menor ideia, mano. Então, cada hora eu penso uma coisa. Tem horas que eu penso que a rua me diz uma coisa, mas eu sei que ganha até 3 salários mínimos não vai pra rua durante a semana fazer panfleto porque tá trabalhando. Então eu fico perdido, eu assumo que eu tô perdido. Agora, voltando pro debate, então, vou começar com você, ô Cabral. Pra você, quem foi o destaque do debate? O destaque ruim pra mim foi o padre, que o padre nem existe, né? O padre tá maluco. E a Soraya. A Soraya foi bem ruim. Tava nervosa, se perdia em dado. Queria arrumar confusão com todo mundo. Os dois foram destaques no sentido da comédia, né? Eu achei a Soraya ruim. Ruim, também achei ruim. Simone foi razoável. O Dávila, na primeira participação, foi horrorosa. Perguntaram ele sobre, poxa, o que você acha da lâmpada? Ele começou a falar de Lula. Depois ele melhorou, acho que deram um toque dele. Ô, maluco, você tá aí em campanha, rapaz, fala o que você pensa. Bolsonaro bateu um pouco em Lula, eu pensei que ia bater mais, que nem falar para ex-presidiário, bandido, que nem falou. Ok, a tática de ser o Kelman nessa função. E com isso o Lula não foi tão batido, tão pesado. Bateram sempre... O Bolsonaro só teve uma batida. Se você reparar, quase o programa inteiro foi sempre orçamento secreto. Rodava, orçamento secreto. Rodava, orçamento secreto. Rodava, desrodava, orçamento secreto. E do Lula falaram de prisão, chegaram a puxar assunto do cara aqui de Santo André, São Caetano, sei lá, esqueci o nome dele. Mas também não avançou muito, então eu acho que não teve assim, um grande derrotado. Teve uma que não teve muita função, que é a Soraya, e também não teve um mega vencedor. E fora horário, né? Ninguém conquista voto 1h da manhã, mano. Complicado. E você, Doni, quem que você estão os destaques positivos e negativos aí? Olha, o Bolsonaro, ele deu uma pancada muito forte no Lula logo no primeiro bloco, mas muito forte, foi uma pancada por procuração, que foi na pergunta dele para a Simone Tebet, relacionando a vice dele, que diz que o Lula recebeu 12 milhões para ficar fora, né, em relação ao caso Celso Daniel. Segundo ele, na pergunta, ele seria o mentor intelectual do crime. Então isso foi algo bastante forte ali, eu acho que o Lula até sentiu, e depois o Bolsonaro entrou numa estratégia mais tranquila. Você percebe até um amadurecimento do Bolsonaro em termos de debate em relação a outras eleições, mais contido, medindo as palavras, e acho que era justamente para pegar esse eleitor mais indeciso. Tanto é quando ele era interrompido, ele não falava, deixa eu falar, ele olhava para a câmera, dava uma risadinha. O Lula, ele começa até bem, né? Mas ali ele se perde, eu acho que no final, com o padre. Eu acho que o padre desestabilizou o Lula. Aquela discussão ali, ele não ganhou nada com aquilo, então pode ter perdido eventualmente algum voto, porque o corte que vão fazer na internet Lula é desrespeitoso com o padre, esse tipo de coisa, né? E o padre também foi bastante duro, chamou ele de cínico, de mentiroso, de corrupto, enfim. Então ali eu acho que ele acabou, né, tendo um mau desempenho. No início ele estava melhor. Mas o Lula, e aí em relação ao padre, ao próprio Bolsonaro, tem uma coisa que eu até questiono, passei a questionar. O Lula sempre foi conhecido por ter uma boa retórica, né? Todo mundo fala isso, é verdade, mas já não vejo essa mesma retórica nessa eleição comparado às eleições passadas. Mas o Lula sempre teve uma boa retórica em ambientes controlados. Ambientes controlados e com candidatos mais tranquilos. Quando ele pega candidato fora da caixa, fora do script, ele tem mais dificuldade para debater. Eu trouxe de manhã o caso do Geraldo Alckmin, em 2006, se eu não me engano, aonde ele diz que, Alckmin, você vai privatizar o Banco do Brasil, o Alckmin começa a gaguejar.
Ele perdeu o debate ali, o Lula deitou e rolou, né? Então ele não está acostumado com alguém que dobre a aposta, né? E que entre em temas muito sensíveis para o Lula, que jogue na cara. Então, e acho que até pela própria idade ele está com mais dificuldade em relação a isso. Mas também não foi, não vejo que foi... Estava bem mais, concordo. Em relação à primeira vez ele estava melhor articulado, concordo. Não estava tipo Biden, do sim, tipo... Sim. Eu tô aqui... Não foi uma coisa tava, assim, ele nossa, estava começo, meio e fim. Meio e fim, concordo, absolutamente. Então ele foi esse episódio. Ele estava melhor que no primeiro debate, mas ele, só essa fala aí, né, com o padre. E o Ciro, que eu acho que foi a grande decepção. Né, decepção do ponto de vista de retórica mesmo. Eu não sei se foi com método ou porque ele já foi mais desanimado. Mas o Ciro, que costuma dar respostas muito articuladas, muito fortes, estava meio apagado, né? Parece que tirou o pé. Simone Tebet, acho que estava articulada, foi bem, mas ela precisa ter uma identificação. O que falta na Simone Tebet é uma identificação mais genuína com o eleitor. Me parece que ela tem uma grande dificuldade de se conectar. A Soraya, concordo absolutamente com o que o Cabral falou, achei fraca, perdida, demais, né? Visivelmente não estava preparada. E o Felipe Dávila também, enfim, fala bem, mas também falta essa identidade com o eleitor. Não acho que teve uma grande mudança de votos por conta do debate de ontem. Acho que não, né? Talvez ali, quem pode ter sido pouco mais prejudicado foi o Lula no embate especificamente com o padre. No caso aqui, o Felipe Lippe está perguntando aqui no chat, num possível segundo turno entre Lula e Bolsonaro, o Ciro, ele apoiaria Bolsonaro? Vocês acreditam nisso? Eu acho que ele vai para Paris. Ele vai para Paris? Que nem da outra vez. Eu acho que ele fica neutro e fala, agora o carnaval é com vocês. Eu acho. E deixa o partido dele apoiar, tira o pé, né? Até porque, não sei se um apoio do Ciro, entendeu? Tô apoiando. Se o eleitor do Ciro, que é um eleitor mais à esquerda, votaria no Bolsonaro, entendeu? Ou é Lula ou ninguém, né? No caso, a Tebet, ela vai direto no Lula, né? Por causa do Renan Calheiros e companhia, né? O MDB em si... Ela pode até não ir. Ela pode ficar parada no mundo. Mas o MDB acopla, né? Já são parceiros há muitos anos. Sim. Então acopla. O Novo vai ficar neutro. Pode ser um Bolsonaro ou neutro. Ciro, eu acho que ficar neutro mesmo. O PDT... o PDT pode apoiar Bolsonaro? Pode, mas ele ficar neutro. Que mais? O padre não precisa nem dizer nada. Vai ganhar algum cargo aí de, sei lá, ministro da igreja, não sei. E a Soraya não sabe o que ela quer da vida, mano. Sei lá. Ministro da igreja. Soraya vai fazer qualquer coisa da vida, porque pelo amor de Deus, né? Foi muito ruim ela ontem. Muito ruim. Dos 3 debates, se juntar tudo e ranquear, ela é a última. É verdade. Ela perde dela mesmo nos outros debates. Mas teve uma coisa que a Denilde falou agora que eu achei bem bacana. A Soraya, ela foi para ser meme, né? Para ganhar aí, mas tentar viralizar na internet, né? Porque ela conseguiu, né? Até a maioria dos memes aqui é ela, né? Eu queria repetir a frase do Peter Santana, mas eu tenho um cagaço de cancelamento? Ser cancelado. Porque todo mundo, quando eu falar, não me enche o saco, vai lavar uma louça. Eu falo esse termo. Se eu falar isso pra ela, vai dizer que é machista, não sei o quê, mandou mulher lavar louça. Vão então, distorcer. Peter, não vou falar não, mas eu tenho muita vontade. Eu falo isso várias vezes, no meio saco, vai lavar uma louça, mano, pelo amor de Deus. É complicado. Mas enfim, a Simone Tebet eu achei que foi melhor, apesar da questão aí dela tá mais pra Lula do que Bolsonaro, mas eu achei que ela estava bem, ela foi bem na jugular do Bolsonaro, que era uma coisa que eu acho que o Lula deveria ter feito num embate com o Bolsonaro, e o Bolsonaro que também deveria ir
na jugular do Lula, não foi. Eu achei os dois muito numa guerrinha particular ali de querer pegar direito de resposta, mas não foram para frente. Eles quiseram mais mostrar as garras ali, mas não foram para frente. Quando tiveram oportunidade, não falaram. Quando podiam ficar lá cara a cara. Eu achei que, como um fala mal do outro, ficaram perdidinhos os dois. Mas eu achei fraco os dois. Por procuração, né? Faziam por procuração a coisa. O Bolsonaro, ele elegeu o Kelmon para representar ele e o Lula escolheu a Tebet para representar ele, né? Aí deixou os dois ali para serem destaque. Não, e nas próprias eleições. Perguntas, né? Eles já emitiam opinião na pergunta, né? Exatamente. O que você vai fazer para acabar com a corrupção, que foi histórica? Tá? Exatamente. Exemplo, né? Os dois foram lá para representar para serem representantes do Lula e do Bolsonaro. Nesse caso, achei tanto o Lula quanto o Bolsonaro apagados no debate, que eles poderiam ser protagonistas. Ficaram nessa discussão de ficar pegando direito de resposta aqui, outro direito de resposta ali, e não fizeram nada. Ficaram nisso. Bolsonaro ainda fez uma coisa um pouco melhor do que Lula. A maioria das perguntas dele falava um pouco de projeto. Aí no meio da pergunta tudo deturpava, né? Mas ele começava aí do social e do não sei o quê. Aí alguém respondia qualquer coisa que não tinha nada a ver, ele ia junto. Mas mesmo assim, acho que não mudou o voto de ninguém, mano. Primeiro é horário, 1h da manhã, que ganha de 1 a 3 salário mínimo, tá quase acordando para trabalhar, mano. Eu ia perguntar isso pra Infelizmente. vocês. Vocês acham que o debate da Globo vai mudar alguma coisa? Não, é que eu também acho que é marginal, né? Que eu até falei isso na minha fala, agora há pouco, eu acho que é marginal. Se tiver segundo turno ou outro debate, sem esses, todos esses que tiveram, acho que não mudou até nada. explica daí o Lula e o Bolsonaro com essa postura, assim, eu vou entrar para não perder, entendeu? Não quero só, né? Talvez se eu conseguir convencer um ou outro aqui, ótimo, mas não vou arriscar, sabe? Não vou entrar para perder, não é o momento. É aquele papo, né? Eu já sei que eu tô na fase final do campeonato, eu não vou botar um jogo a possibilidade de eu ser eliminado. Vou jogar na defesa. Com exceção, a única exceção que eu faço foi a primeira pergunta do Bolsonaro, que foi, de novo, muito dura para o Lula, colocando a questão, não para o Lula diretamente, para Simone Tebet, em relação ao caso Celso Daniel. Perfeito. Alan Gani, eu tenho que te dispensar. Então... Que pena, 10 minutinhos. Mas Cabral segura. Por favor, deixe suas considerações finais. Acompanhe a BMC domingo, que estaremos cobrindo as eleições. Aqui é assim, o pessoal acha que é legal trabalhar em televisão? Guerra geopolítica lá, carnaval. O pessoal acha que é fácil. Que é fácil. Eleição, trabalho. É ou não é? Então não tem esse glamour, não, viu? É só paulada. E aqui ainda tem uma vantagem. Quem trabalha no papel, vocês não têm noção dos plantões que esses malucos fazem também. Jornalista trabalha que nem um louco, meu irmão. Jornalista e médico era coisa que eu não gostaria de ser, não. Porque é uns plantões assim, sábado à noite, domingo de manhã. Chega às 3 horas da manhã no jornal. Eu não estou falando do produtor, que liga só para falar, aí você pode. Não, esse não. Estou falando de jornalista, o pessoal que vai lá mesmo para escrever. Pô, você nunca trabalhou em jornal, né? Em papel. Não, Daniel? Papel não. Pô, eu tenho um vínculo com o Estadão devido ao meu blog. O pessoal cansa de ir embora na sexta-noite. Agora com o Covid isso virou meio residencial. Mas antes, 3 horas da manhã, 4 horas da manhã, para já preparar o jornal de domingo. Olha, já teve empresa que eu trabalhei aí que eu trabalhava 12 horas por dia. Não vou falar o nome da empresa, mas acho que foi um dos piores lugares que eu trabalhei na minha vida. Foi quando o Felipe te tirou da sarjeta? Não. Não, outro lugar. E era muito difícil, Você tinha que cobrir tudo o que acontecia. O pessoal acha que a vida de jornalista é fácil. Não é. Mas então assistam a BMC, acompanhem a BMC no domingo e até segunda e Cabral até terça. Você vem domingo? Vem. Então estamos aí, então. Eu vou falar de casa.
Boa. Valeu. Eu de Valeu. casa no Rio, né? Da casa Você dos de casa pais. daqui, mas eu tô aqui. Você tá aí, beleza. Tá bom? Valeu, Gani, um Valeu, abraço pra você. viu? Bom final de semana, gente. Valeu, Tchau. e enquanto isso... antes É de domingo. você ir, ô Gani, faz esse favorzinho, desculpa, gente. Eu preciso dar um outro intervalo, então... Claro, com o maior Por favor. prazer. Claro. Ô, pessoal, vamos pro comercial. Pessoal. BMC News. Informação que gera valor. Aqui você pode negociar índices como DAX, Nasdaq e S&P 500 e commodities como soja, cobre, petróleo e café. Além de ações e ADRs das maiores empresas do mundo, como a BMW, Google, Apple, Netflix e Disney. Você está cansado da mesmice? Negociando em plataformas com ferramentas desatualizadas? Falta variedade e funcionalidade? Aproveite nossa grande seleção de ferramentas de trade. Baixas taxas de negociação, suporte em português 24 horas por dia, com mais de 200 criptomoedas disponíveis para trade e a facilidade de depósitos com Pix. Aproveite o futuro agora. Bybit. Abra sua conta hoje mesmo. Bybit.com. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Fala time, tudo bem? Eu sou o Rafael Mazelli e eu apresento aqui o A Hora do Trader direto na BMC News. Com o apoio da Bybit, de segunda a sexta, a partir das 8 horas, eu falo tudo sobre o mercado de criptomoedas e também faço muita operação aqui. A gente analisa todo o cenário do mercado, analisa os gráficos e, é claro, não deixa nenhuma oportunidade para trás. Então, se você ainda não conhece a Hora do Trader, não esquece de me acompanhar aqui na BMC todos os dias, de segunda a sexta, a partir das 8 horas. Te vejo lá. É isso aí, estamos de volta agora no último bloco do BMC Market de hoje. Eu já vou fazer uma pergunta já para o Cabral, do Hermes, mas antes disso, trazer aqui uma notícia que o último debate entre os candidatos à presidência da República, promovido pela Rede Globo, foi notícia na imprensa internacional. Jornais de diferentes países do mundo repercutiram o confronto que aconteceu às vésperas das eleições do próximo domingo. Começando pelos Estados Unidos, a agência de notícias Bloomberg escreveu que os dois presidenciáveis com o maior percentual de intenções de voto nas pesquisas se atacaram desde o início. O veículo destacou as falas de Bolsonaro, chamando o rival de mentiroso, ex-presidiário e líder de gangue, e a resposta inflamada de Lula. O petista disse que o presidente precisa se olhar no espelho e saber o que está acontecendo em seu próprio governo. Isso citando aí algumas questões como, por exemplo, rachadinhas, que foi o que o petista acabou falando. Isso com relação à notícia da Bloomberg nos Estados Unidos. No Reino Unido, a agência de notícias Reuters ressaltou as várias ofensas trocadas por Bolsonaro e Lula ao longo da noite. Abre aspas, o atual presidente de extrema-direita, Jair Bolsonaro, chamou seu rival de esquerda, o ex-presidente Lula, de chefe de uma gangue criminosa que comandava uma
cleptocracia durante seus 2 mandatos na presidência de 2003 a 2010, fecha aspas. O El País da Espanha afirmou que o debate foi cheio de ataques e que houve vários momentos notadamente agressivos. O jornal enfatizou que 3 dias antes da votação, o debate foi considerado um momento crucial para Lula, que lidera todas as pesquisas há meses, sentenciar o duelo que trava com o presidente Bolsonaro. O francês Le Monde afirmou que o confronto foi um debate venenoso entre Bolsonaro e Lula, além de destacar que os 2 presidenciáveis trocaram comentários odiosos durante o último debate televisionado na noite de quinta-feira. O jornal alegou que esta é a eleição mais polarizada da história recente do Brasil. Para fechar, na Argentina, o Clarín reportou que insultos, denúncias cruzadas e a questão da corrupção de forma dominante marcaram o debate desta quinta-feira com um tom furioso. O jornal, que disse não ter identificado um ganhador, classificou o confronto como muito complicado. Cabral, as notícias aí, os jornais internacionais pegando forte em relação a essa questão do debate, né? Então já realmente foi mais ataque do que debate em si, né? Não foi, né? Faltou ali questões. Você vê aí as capas dos jornais mostrou o Clarín, El País, Le Monde, mostrando justamente a Reuters, mostrando justamente esse embate e a imprensa internacional criticando esse embate no Brasil. Não falaram nada de mentira, né? E nenhuma novidade. Tem uma curiosidade, se nos outros países do mundo rola debate, também rola um pau comendo, entendeu? É bem isso, né? Eu não sei dessa resposta. Pois mas tenho curiosidade. Vem cá, e na França? Rola ou você quer um vinhontal, ou você quer um croquete, ou rola o seu Macron, seu vida louca? Então eu queria saber como é que era o debate. Que às vezes é ridículo em tudo quanto é lugar, maluco. Aquele papo, Brasil é terceiro mundo, só aqui que não presta, eu queria ver nos outros também. Só porque aqui não presta é ótimo. Porque é terceiro mundo, né? Terceiro mundo nada presta, que coisa ridícula, não sei o quê, mas como é que é nos outros? Isso é verdade. Eu não sei da resposta. Se alguém souber, pode botar aí no chat. Mas não mentiram, não mentiram. Vamos para a parte que você manja e manja bem, Cabral. Hermes perguntando aqui, o mercado está subindo porque já descobriu quem vai ganhar? Não, boato hoje novamente de Meirelles na Veja. Meirelles com Lula, não se sabemos se é verdade, porque ninguém confirmou. Aí o mercado comemorou porque os 2 que estão liderando a pesquisa, dependendo da pesquisa, teoricamente teriam um ministro da economia que o mercado goste. Então essa é a resposta motivo dessa alta hoje aí. Perfeito. E não tem aí... não tem nada diferente além disso. Não tem nada de... Isso, é isso que eu ia falar. Mas está diferente com o resto do mundo, né? Com relação a isso, né? Eu sei que eu mantenho uma operação de Cogna, se der Lula, e Banco do Brasil, se der Bolsonaro. Vamos ver o que acontece. Perfeito. Cabral, deixa aí os seus últimos comentários para a gente encerrar o market de hoje. Que até foi leve, hein? E eu cheguei atrasado, desculpa, estava no podcast. Eu e o Saravalli, pegamos uma chuva do cacete na Marginal. Então acabou atrasando, desculpa. Povo, vote consciente. Pode votar em quem você quiser, mas vote consciente. Não arruma briga por causa de político, não. Não se mete confusão domingo, porque meu político é mais bonito que o seu, que o teu é ladrão, que o teu tem rachadinha, que o teu quer estatizar, que o teu é muito direita. Esquece isso. Só vai votar consciente. Só isso. E voltamos domingo aí, comecinho da noite, para conversar sobre eleição.
Com certeza estaremos aí, eu concordo com você, não vamos deixar esse embate entre políticos, né, ganhar aí essa situação, né? Porque não se esqueçam, eles são políticos e são amigos nos bastidores. Valeu, Cabral. Abraço pra você. Até domingo, se Deus quiser. Até mês que vem, meu amigo. Putz, é verdade, até mês que vem. Só volto a encontrar o pessoal aí do negócio, que tá assistindo do chat, até mês que vem, se Deus quiser. Pois é, até mês que vem, Cabral. Bom descanso. Então, valeu. Obrigado. Bom final de setembro aí pra todo mundo. Valeu, Cabral. Valeu, um abraço pra você. Obrigado, gente, pela participação aqui no chat. Ó, o pacificador já falando, mande um salve pro chat. Olha, um salve pro chat aí. Valeu, gente. Muito obrigado aí. Obrigado por vocês mandarem suas mensagens, por vocês brigarem com a gente, por não brigarem também. Mas fica aqui o nosso recado de vocês irem fazer aí um bom voto no domingo. Votem em quem vocês achem melhor, mas não briguem, porque os políticos não estão nem aí para você. É com essa mensagem que eu fecho o BMC Market de hoje, mas a gente dá um intervalo comercial e eu volto daqui a pouquinho com as notícias do fechamento de mercado no Top News. Abraço para você, até já.